Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Queridos, geralmente nós lemos aqui o 32 também, mas o Senhor falou algo exatamente aqui no versículo 31. Se der tempo a gente entra aí um pouco no 32. Mas Jesus, ele no capítulo 8 de João aqui, Jesus ele saiu para um tempo de oração. E aí, se você olhar no versículo 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Jesus, ele tinha o hábito, queridos, de sair para orar. Lucas capítulo 22, a mídia vai colocar aí no versículo 39, vai dizer que Jesus, ele tinha o costume de ter o seu tempo de oração. Está ali, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele sempre tinha ali o seu momento a sós com o Senhor, com o Pai. E João aqui está relatando que Jesus, quando ele foi ao Monte das Oliveiras para orar, ele passou lá a noite inteira orando, conversando com o Pai. Afinal de contas, Jesus ia enfrentar logo em seguida desafios. Ele ia enfrentar judeus e fariseus no templo. Você percebe que para nós, para o povo de Deus, o povo cristão, ele... Vira para mim, por favor, o ar para lá, Pedro, tá? Isso, pode virar tudo para lá. Você percebe que para nós enfrentarmos desafios, enfrentarmos essa terra, os desafios que nós temos aí, nós não conseguimos enfrentar sem oração, sem buscar a face de Deus. E Jesus deixou claro aqui, ele foi ao Monte das Oliveiras orar. Só que ele não passou lá alguns minutos, 5 minutos, ou como um amigo antigo dizia, né, que é a oração do gato, né, não falava nada com nada, só fazia barulho. Não, Jesus ele foi lá e orou. Certamente ele estava ali aflito também, mas ele foi para o seu momento de oração. Então muitas vezes quando nós vamos resolver algumas coisas das nossas vidas, alguns conflitos, não queira resolver sem o seu tempo de oração, porque você pode falar coisas na carne, e aí você fala, meu Deus do céu. Ore antes, para que o próprio Espírito te dê direção, para que o próprio Espírito fale com você. Então, queridos, Jesus, quando ele sai desse momento, ele foi ao templo. E Jesus foi ao templo para qual propósito? Para discipular as pessoas, ensinar. E uma multidão sempre acompanhava Jesus. Jesus estava lá ensinando, discipulando, corrigindo, orientando. E aí um grupo ali de fariseus, mestres da lei. Vocês sabem muito bem que os fariseus, eles tinham um conhecimento total da lei, mas eles criaram tantas leis, eu já falei isso, que eles mesmos não cumpriam a própria lei que eles fizeram, que eles acrescentaram.
e eles eram hipócritas na forma do seu comportamento, e Jesus obviamente sabia disso. Então quando Jesus chega lá, está lá discipulando, conversando, daqui a pouco vem um grupo de pessoas trazendo uma mulher pega em flagrante adultério, e quando chega lá, Jesus, conversando com os seus discípulos, com a multidão que estava ali, aquela mulher, ele chega, e certamente foi feito um barulho ali, uma gritaria, e aí colocaram Jesus à prova, dizendo: mestre, está vendo essa mulher aqui, ela foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E aí Jesus pega, analisa aquela situação, e ele disse para todos que estavam tentando pressionar Jesus, porque eles queriam colocar Jesus à prova, para que Jesus pudesse ir contra a lei de Moisés. Mas Jesus não veio mudar a lei, ele também cumpriu a lei também. Ele era um judeu, mas Jesus só usou aquilo que eles mesmos diziam ao seu respeito. Jesus pega e começa a escrever, e começa a colocar alguns sinais ali. Alguns dizem que Jesus estava relatando o pecado, outros dizem que Jesus estava colocando o nome, mas fato é que Jesus disse a eles: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. De modo que todos eles largaram as suas pedras e viraram as costas, porque todos eles eram pecadores. Então Jesus, queridos, ele está nessa situação. E aí a partir do versículo 12, está falando lá, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus agora está relatando o que ele veio fazer no mundo, na terra. Qual que era a sua missão? Por que Jesus deu o seu único filho, o unigênito, para salvar o mundo? E ele fala: eu sou a luz do mundo. E ele começa a relatar aquilo ali e falar: quem me segue jamais andarão em trevas, porque eu vim fazer a vontade do meu Pai. E é interessante que Jesus, no versículo 23, ele fala assim: mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Quando um cristão entende que ele não é deste mundo, quando você que está aqui entender profundamente que nós não somos deste mundo, nós estamos passando por ele, você vai saber lidar melhor com os problemas da vida. Eu posso ouvir um amém, gente? Porque pode observar, nós estamos sendo consumidos por qualquer comentário, por qualquer tragédia, por qualquer notícia, por qualquer olhar, por qualquer cara feia. Nós estamos sendo muitas vezes consumidos por informações, consumidos por notícias. Estamos destruindo o nosso cérebro de tantas informações que 99% muitas vezes nós não vamos resolver. Você só está trazendo conflito e problema. Só informação. Esses dias, essa semana estava nós aqui, eu e a Kelly assistindo ali, de manhãzinha. Raramente nós assistimos televisão. E aí eu fui levar as crianças no hospital, não, na escola. Aleluia. Deixei e tal. Kelly e eu, olhamos para aquele sofá. Ela tinha acordado para fazer o lanche da Rebeca. E o sofá falou assim: senta aqui.
Aí eu olhei para ela e falei, você quer sentar no sofá? Eu acho que eu quero. Aí sentamos, pegamos a cobertinha. Falei, eu sou um, aleluia, uma mantinha bem leve. Falei, eu sou um aposentado. Cliquei, pá. Cliquei o botão da televisão, tá Kelly e eu lá. Daqui a pouco começou a notícia. Aleluia, pá. Só faltou a papete e a samba canção, né? Mas eu tô lá, daqui a pouco vem um caso lá que chocou todos nós, que é o caso da Vitória. E aí estamos lá, gente, de verdade. Começamos a assistir e tal. O que nós fizemos? Nós entramos num período de descanso. Daqui a pouco a Kelly está lá do outro lado roncando, eu também estou roncando aqui. Aí nós dois roncando, dormindo. Sei lá quanto tempo depois nós acordamos. O que estava passando? A mesma notícia. Sim ou não, Kelly? A Kelly falou, amor, desliga esse negócio aí, sai pra lá. Na hora. Deu mais ou menos 1h15. Desliguei, eu falei, quer saber, eu vou fazer meu cafezinho de aposentado, vou cuidar da minha vida. Daí você vai chegar lá, viu, Doug? Você vai, fala assim, dá um glória a Deus aí, Doug. Gente, então perceba que o mundo, as informações estão querendo destruir o nosso cérebro. Está destruindo. Então Jesus fala, eu não sou deste mundo. Eu estou aqui, mas eu vim o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Agora vocês judeus, fariseus que são deste mundo aí, vocês estão preocupados com muitas coisas. E Jesus começou a ensinar e encorajar e pegar duro ali. E aí é interessante que Jesus começa a relatar ali. E aí eles ficaram tão constrangidos que no versículo 30 diz assim, ó: tendo dito estas coisas, o que aconteceu? Muitos creram nele. Então, mas perceba, Jesus disse, e ele falou assim, ó, muitos ali creram nele. Aí Jesus conhecia a intenção do coração deles, e aí Jesus fala isso aqui, exatamente o que nós lemos. Disse Jesus aos judeus, que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha verdade, ou na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que Jesus está dizendo? Que não basta crer, porque até o diabo crê. Vocês não precisam somente crer, porque ele está dizendo o seguinte, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se já haviam crido nele, poderia estar tudo certo, sim ou não? Mas ele fala, opa, espera aí. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Eles creram, mas ainda não havia verdade dentro deles. Eles precisavam ainda conhecer esta verdade e permanecer dia após dia, até que o Senhor venha. Até que Ele venha. Mateus do Doni está onde? Ai, meu Deus do céu. Tem como sair daí? Libera o Mateus aí para mim. Vem cá, Mateus. Aleluia. Vai dando glória a Deus aí, gente. Vai cantando alguma coisa aí para ele não ficar nervoso. Aleluia. Fica na minha frente aqui, ó. Mateus, fica a posição de sentido. Posição de sentido. Muito bem. Eu quero conjecturar o que Jesus está falando nessa palavra aqui. E por que eu peguei o Mateus aqui? Meu Mateus
serviu o exército. Aleluia. Dá glória a Deus, Mateus. E o Mateus serviu o exército. E aí, eu vou dar uma instrução aqui. Eu também servi o exército, porque 8 anos no exército, eu também vou dar uma instrução para você. Cobrir. Muito bem. Firme. Cobrir. Mais rigidez, energia, soldado. Firme. Muito bem. Olha o que ele fez, ó, firme. E o que ele está dizendo? Houve uma instrução aqui, ó. O Mateus não pode mais se mexer. Por quê? Cobrir, ele vai entrar num alinhamento. Ele precisa manter um alinhamento. Rapaz, que tamanho de mão é essa, hein? Pelo amor de Deus. Rapaz. Aleluia. Ó. Firme. Aí, muito bem. Tá firme? Aleluia. E aí, ó, qual que é o ensino dentro de um militarismo? Que fala que se vir uma mosca, uma abelha, pousar qualquer coisa aqui, pode se mexer? Por quê? Porque você tá firme, em posição de sentido, sim ou não? Muito bem, parabéns. Deixa. Vai lá, pode lá. Aleluia. Que homem. Mateus, vibrando, Mateus. Aleluia. Já foi marchando até lá. Então, queridos, o que Jesus está dizendo? O seguinte: se vocês permanecerem firmes no meu propósito, na minha verdade, vocês serão realmente os meus discípulos. Posso ouvir um amém aí, gente? Aleluia. Custe o que custar, pode vir o que vier, eu estou firme. Até barata. Vigia, Rodrigo. Ele foi liberto, viu, gente? Aleluia. Carol precisa dele, aleluia. Então, queridos, Jesus está dizendo o seguinte: permaneça firme, aonde? Na minha palavra. Porque tem muitas palavras sendo contadas por aí. Alguém escreveu, escute isso, eu estava vendo, tudo indica que foi Billy Graham que escreveu isso, que se uma pessoa ficar 3 dias sem orar, ela vai perceber. Se uma pessoa ficar 1 semana sem orar, a sua família vai perceber. Se uma pessoa ficar 1 mês sem orar, o mundo vai perceber. Perceba a responsabilidade que é colocada sobre um discípulo. Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, ou verdade vai sair de você. Verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, louvado seja Deus. Portanto, queridos, o cristão, nós precisamos permanecer nesta verdade, porque aí relata que eu sou o discípulo. João fala no capítulo 15, no versículo 4, a mídia já está colocando, ele está dizendo o seguinte, ó: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Então, o que ele está dizendo? O seguinte, ó: vocês devem, se vocês permanecerem em mim, e na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Jesus está mais uma vez dizendo: permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem a mim, fiel a mim, eu permanecerei com vocês até o fim. Até o fim. Até o
fim, gente, coisa boa é saber que Jesus está conosco. É muito bom tomar decisões, é muito bom falarmos algo quando nós estamos centrados em Cristo. É muito bom quando você vai conversar com alguém, com a sua família, seja quem for, e que você realmente ali esteja pautado na palavra. Porque sentar na mesa e conversar, e quando você relata a palavra, aquilo que está escrito, não tem dúvida, não precisa ter medo, preocupações. Por quê? Porque existe uma verdade sendo dita ali. E se você falar aquela verdade, nada pode parar o propósito que Deus tem. Agora, se tentar dar uma forcinha para algumas coisas, pode haver uma decepção da sua parte. E Jesus está dizendo o seguinte: não, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Porque se você permanecer em mim, sairão verdades de vocês. E permanecendo em mim, vocês saberão realmente quem vocês são em mim. O Andy estava falando sobre o Egito aqui. Sobre o Egito. E o Senhor, quando tirou o povo do Egito, não está aqui no esboço, mas só quero fazer essa colocação. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e foi caminhando sentido a Canaã, tempo depois, o que houve? O povo começou a reclamar, deixar as coisas, né? E você já sabe de tudo, né? Para quem principalmente está meditando aí, meditou esses dias em Êxodo. Aí no meio da trajetória o Senhor teve que chamar Moisés, falou: Moisés, esse povo é um povo teimoso demais. Pensa em um povo desobediente. Aí o Senhor foi lá e criou leis, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Só que lá, em um dos mandamentos, o Senhor separou um período para que nós pudéssemos adorá-lo. E aí, queridos, porque o Senhor teve que criar uma lei para que a igreja pudesse adorá-lo? Porque o povo tinha sofrido tanta pressão do Egito, que eles saíram de lá, mas a cabeça ainda era de escravo. Aí o Senhor falou assim: não, separa o sábado. E hoje nós temos como propósito de adorar a Deus o domingo. Então está na nossa essência, no nosso DNA, que quando um cristão se converte, entrega a vida para Jesus, ele precisa no mínimo entender que o domingo é reservado para adorar a Deus. Se ele acrescentar coisas a mais, vou fazer isso, fazer aquilo, que não seja o único propósito de adorar, ele vai entender que não valeu de nada. Sabe aquele dia que você fala: para que eu vou ficar em casa um dia? Escute isso, pega isso aqui por favor que eu vou colocar. Sabe aquele dia que você fala: eu vou ficar um dia em casa, aí eu quero descansar, hoje é meu dia. Aí você acorda lá 10, 11 horas, para quem consegue acordar esse horário aí, porque se eu passar das 8, 8 e pouco, me dá dor no corpo. Aleluia. Não sei se é depois dos 40 acontece isso, né? Mas eu acho que não, porque desde os 9 anos de idade eu acordo 4, 5 horas da manhã. E depois acordava a partir dos 18, sempre cedo, e nunca mais.
E graças a Deus por isso. Mas aí a pessoa quer acordar 10, 11 horas da manhã, daqui a pouco ela vai, hoje é meu dia, vai assistir alguma coisa, aí mexe com alguma coisa, daqui a pouco fica lá 1, 2 horas no celular, daqui a pouco chega no final da tarde, ela, o que eu fiz hoje? Já aconteceu isso aí com vocês? O que eu fiz hoje? Nossa, o dia não rendeu nada. Exatamente. Quando o Senhor disse o seguinte, ó, tem um dia para você me adorar. Se você trocar esse dia principal, que você deve preparar a sua casa para me adorar, você vai perceber que o dia sem a presença do Senhor não vale nada. Que é melhor estar em comunhão com a igreja do Senhor. Que é melhor se ofertar, se doar. É melhor cantar louvores a Deus. É melhor vir com este temor que a Poliana subiu aqui, sabendo que ela teve pesadelos, mas há 4 ou 5 anos atrás o Senhor resgatou a sua família. É saber que Deus cuida de nós. É saber que nós éramos as pessoas mais improváveis dessa terra, mas Deus olhou para você. E se Deus olhou para você, gente, você é dele. E se você tentar trocar outra coisa, colocar outra coisa no lugar dele, você não serve para mais nada, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Eu posso ouvir um amém? Então, por que Jesus disse isso para eles, queridos? Vocês precisam permanecer firmes na minha palavra. E se vocês permanecerem firmes, vocês vão se tornar realmente os meus discípulos. Aí sim, e conhecerão a verdade, e a verdade... Bom, então ele fala o seguinte, você permanecer firme, você se torna o meu discípulo. Aí sim, se tornando meu discípulo, você vai conhecer esta verdade. E essa verdade vai te libertar. A vida cristã, queridos, é todo momento. Todo momento eu estou matando um leão por dia, até que ele venha. Eu estou batendo um leão. Então, conhecer a verdade é permanecer. Porque aí você vai ser liberto. Primeiro, liberto de você mesmo. Porque muitas vezes você se consome por dentro. Muitas vezes você cria raízes e tristezas na sua própria alma. E se você falar assim, não, se você permanecer, eu creio num Deus que pode te libertar. Eu creio num Deus que pode sarar a sua alma e avivar o espírito que há em você. Eu creio nesse Deus, porque conhecerão a verdade vos libertará. Agora Oséias é interessante, porque Oséias ele fala sobre isso, no capítulo 4, no versículo 6, o que ele fala lá, queridos? O meu povo está perecendo, está sendo destruído, porque está faltando conhecimento. Enquanto a igreja não entender que ela não pertence a esse mundo, ela vai continuar sofrendo. Ela vai achar que o problema é da própria igreja. Não, e o problema é do mundo. Do mundo que muitas vezes nós estamos aí caminhando, peregrinando, mas nós não somos deste mundo. Nós somos dele. Então não tem como você entender algo que o mundo está te falando, sendo que você não é desse mundo. Então você precisa entender isso em nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo o seguinte, o meu povo, diz o Senhor, um profeta está relatando, escrevendo e profetizando à igreja, o meu povo está sendo destruído. Destruído por quê? Porque está faltando conhecimento. E aí você vai ver qual que é o contrário de conhecimento, queridos? A ignorância.
Então é do interesse do diabo te tornar ignorante. Porque quanto mais ignorante você se torna, menos você reconhece as grandezas do nosso Deus. Quanto mais ignorante você se torna, mais você não tem coragem de orar, de se consagrar, de fazer jejuns, de meditar. Por quê? Como é que pode? Aqui está a instrução. Louvado seja Deus, minha Bíblia está nova, amém, gente? Glória a Deus. Como é que pode ter tudo aqui dentro, queridos, e nós não vivermos o que está aqui? Porque se eu entender que está aqui a verdade absoluta, inerrante, infalível e fiel, você acha que o mundo vai me tornar ignorante? O diabo? Não. Conhecerão a verdade vos libertará. E conhecerão a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê, queridos? Porque está aqui. Então, perceba, qual que é o contrário de conhecimento? A ignorância. E o povo está perecendo pelo quê? Pela ignorância. Aí Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó, no versículo 12 do capítulo 8, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz, quem me segue jamais andarão em trevas. Como é conhecido o diabo, queridos? Paulo fala para a igreja de Éfeso: o príncipe das... Jesus está dizendo o seguinte: se vocês me buscarem, se vocês permanecerem em mim, vocês não andarão em trevas. E Paulo relata para a igreja de Éfeso, o diabo, se eu não me engano no capítulo 5, versículo 12, ele é o príncipe das trevas, mas eu sou a luz do mundo, eu sou o príncipe deste mundo, eu sou o príncipe, eu sou o Senhor Jesus, eu sou o príncipe da paz. Enquanto tem as trevas tentando te dominar, te destruir, existe o príncipe da paz. Quem pode dizer um amém? Então, qual é o significado de luz? Conhecimento. Sai para lá, trevas, né? Qual que é o significado, queridos, da ignorância? Trevas. Por quê? Porque o diabo quer te tornar ignorante, quer que você não tenha conhecimento. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E qual que é o significado de luz? Conhecimento. Quanto mais eu tenho a luz do mundo, que é Cristo, quanto mais eu busco o Senhor, mais cheio de verdade existe dentro de mim, mais eu estou cheio, munido desta palavra, desta verdade, porque Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu sou parecido com Ele, menos ignorante eu me torno, e eu não serei enganado, não serei abalado, não vou retroceder, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir. Quem crê nisso aqui, gente? Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. 5 para o meio-dia, cheio. Canta alguma coisa aí, porque o negócio está doido. Aleluia. Amém, queridos? Eu não serei mais ignorante. Eu vou meditar, eu vou buscar mais a Deus. Queridos, a coisa mais prazerosa que eu tenho na minha semana é de gastar horas, não com internet, com celular, mas é de gastar horas só meditando. E aí eu estou estudando, ouvindo, orando, de verdade, diante de Deus. Eu não gasto tempo com nada deste mundo.
Você quer conversar comigo, quer me chamar na sua casa para conversar sobre a Bíblia? Será um prazer ir na sua casa. Você está com dúvida? Manda mensagem para mim. Eu estou aqui para servir a igreja do Senhor, mas eu também não quero servir para povos cansados e ignorantes. Quero servir para quem quer morar no céu. Não vem, ai pastor, tá difícil, amém, amém. Você está lendo a Bíblia? Eu vou fazer 2, 3 perguntas para você. Está lendo a Bíblia? Está orando? Porque estão me perseguindo. Bom, você está se consagrando? Não consigo, porque o negócio está difícil, pastor. Olha, pastor, meu Deus, você não sabe. Aquela comidinha, miserável. Na hora do... Existe um negócio chamado a poupança, né? Tinha aquela poupança do banco lá, né? Hoje não vale mais a pena, o pessoal fala aí, os bancários. Mas o que a pessoa fazia? Poupava. Quando estava vindo a crise, o que a pessoa fazia? Tem uma poupancinha ali, aleluia. Aí tá todo mundo lá, desesperado, meu Deus, vai acabar o mundo, eu não estou sem dinheiro. Aí tinha uma pessoa que foi lá, Samuel vai dar glória a Deus, quer ver? Foi lá e guardou um pouquinho. Aí deu glória a Deus. Foi lá no outro mês, aí veio a pandemia. Na pandemia, quem soube investir, guardou um pouquinho, as pessoas estavam entregando casa, carro assim a preço de banana. Só que aquela pessoa que, entende? Eu estou conjecturando uma situação da nossa terra, mas o que eu estou querendo te ensinar é sobre as coisas espirituais. Quando você está na semana lá buscando a Deus, em vez de você ouvir um monte de bobagem, coloca lá uma ministração, coloca lá uma pregação, coloca lá para ouvir homens de Deus dessa terra, que tem homens de Deus nessa terra, louvado seja Deus, para também, começa lá a ouvir, vai ouvir lá as ministrações lá de Billy Graham, lá atrás as ministrações de John Wesley, vai lá ver Jonathan Edwards, John Calvino, vai lá ver desses homens, grandes homens reformadores aí, que você fica ouvindo lá, você fala, você se joga, você fala, Senhor, eu sou um miserável, um pecador, um ingrato. Então, queridos, se você na semana buscar isso, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai falar, você é doido. E agora eu entendi que eu não posso deixar de estar congregando como igreja, eu não posso deixar de orar por alguém, de meditar, de ler a Bíblia, eu não posso deixar de buscar o meu Deus, porque eu não estou valendo nada para esta terra. Claro, porque essa terra quer te consumir, e você realmente não vale nada para esta terra, porque você é dele, ele nos chamou. Então, de verdade, para mim é o maior prazer orar, conversar com qualquer pessoa desta igreja, qualquer um. Os pequenininhos, os teens aí, fizeram tantas perguntas para mim há pouco tempo atrás aí. Gente, me deixa maravilhado, as crianças dando um banho de Bíblia, um banho, e perguntas aí, você fala, o que significa isso? É porque o Senhor tem levantado uma geração forte, é porque a igreja está se tornando forte. Então é isso, por favor, igreja, em nome de Jesus, busque a Deus, seja um discípulo, permaneça nessa verdade, viva essa verdade, morra por esta verdade, porque homens morreram, porque discípulos foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, foram queimados, porque eles tinham uma verdade. E morrer, como diz o apóstolo Paulo, era lucro, porque ele sabia que tinha uma coroa que não era de louro, não era uma coroa feita por mãos humanas, era uma coroa da eternidade. Vamos orar? Eu não sou deste mundo, eu não sou daqui não, eu estou passando aqui, eu não sou daqui, eu estou passando, e de verdade, gente, de verdade, é difícil, eu recebo muitas punhaladas, mas
muitas punhaladas. Mas eu estou falando, sabe o que eu penso? Deixa Deus trabalhar, eu não sou daqui. Aleluia. Eu não sou daqui. Ah, não sei o que lá, estou falando de você. Aleluia, eu não sou daqui. Não, mas falaram que você está com seu cabelo branco. Glória a Deus, eu não sou daqui. Com cabelo, sem cabelo, André, nós vamos entrar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Não precisa nem de implante, Rodrigo. Aleluia. Betinho, com cabelo, sem cabelo. Gordo ou magro, nós vamos entrar no céu. Glória a Deus. Viu, Betinho? Sei que esse porte de atleta aí. Aleluia. É isso, gente, nós não somos daqui, nós não temos que se apegar a essa terra. Amém, gente? Vamos dar um glória a Deus aí, vamos cantar louvor? Aleluia. Mancando ou sem mancada, né? Vamos entrar no céu. Sapateando não, nós vamos entrar no céu. Oh, glória a Deus. Quem está feliz aí, gente? A glória a Deus aí, Vini. Pega isso você, rapaz. Oh, glória a Deus, eu te pego. Aleluia. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas.